Você é uma cliente de muito sucesso da empresa do qual eu faço parte e também muito feliz da sua empresa ser um sucesso. Ai, tô muito feliz Luma, pelo convite, muito obrigada. E contar a minha história é muito legal porque é de superação, sabe? Então eu conto aquela história real mesmo de que eu não tinha dinheiro, não, foi tudo com muito sacrifício, que eu acho que é a realidade de todo mundo, né? Eu isso tenho um aí. canal de podcast quando eu entrevisto alguém que já começou, sei lá, investindo 1 milhão, com tudo certo, com tudo que tem que ser. Aí eu falo, pô, perdeu a graça. Porque o legal é que todo mundo passa perrengue, né? E eu vou É contar verdade. isso. É sinal que aquilo que a gente está construindo está sendo duradouro, a gente está pavimentando aquilo ali, né, cara? Não é algo que já veio muito pronto, não é como se fosse uma pecinha já encaixada. A gente pavimentou, a gente construiu isso. E Isso é muito acreditar legal, que é cara. possível, né? Com muito É esforço, mas é isso. possível. Luma, vamos lá, vamos começar. Eu queria saber um pouquinho de você. Queria entender que, cara, como foi essa trajetória sua? O ponto que eu sei da, por exemplo, da Ruth a Ruth ela é uma comida saudável, ela é uma empresa de comida saudável do ramo de food, mas da comida saudável. Eu queria saber da Luma, como foi esse processo de, você é nutricionista, correto? Sim, sim. Você, do processo da Luma que era só uma nutricionista e para ela virar uma empreendedora. Como que surgiu essa ideia de abrir um restaurante especificamente de comida saudável? Então, assim, a cozinha sempre fez parte da minha vida desde a infância. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com alimentos. Eu gostava, era uma terapia e se eu conseguisse ganhar dinheiro com isso seria melhor ainda, né? Então, eu fiz a nutrição e comecei a trabalhar em empresas, né, restaurantes industriais, como contratada, como nutricionista já dentro de uma cozinha industrial. Aí depois eu trabalhei como consultório também, montava dieta, né, de emagrecimento, ganho de massa muscular. E aí fui fazer um curso de gastronomia para ensinar os meus pacientes a comer. E Caraca, aí veio a pandemia. Então eu já tinha formação em nutrição e gastronomia, só que mandou fechar tudo, né? Então, o sim. consultório fechou, era só atendimento online e as consultorias que eu fazia para restaurante fecharam. Deram uma pausa lá, eu fiquei em casa, né? Todo mundo ficou em casa e falou: e agora? Como é que vai ser a nossa vida? Aí o meu irmão, que era super novo na época, ele falou assim: Luma, vamos montar um negócio? Esse despertar dele foi porque há alguns anos atrás eu vendi comida aqui no meu condomínio. E eu fazia na Caramba, cozinha da minha casa e eu pedia para ele entregar. Ele devia ter uns 16 anos na época. caraca. Aí ele entregava e recebia o dinheiro. Ele com 16 anos recebeu uma pataquinha de dinheiro assim para ele era, pô, é incrível, né? Aí ele falou assim, Maninha, vamos começar a vender aqui no condomínio, já que a gente não pode sair de casa, mas eu consigo no mercado comprar para mim, então a gente faz e vende aqui. Aí eu falei, olha, não é daquele jeito como você conhecia, assim, para a gente montar um negócio tem que ser pensado na marca, pensado num negócio que seja grande, né? Vamos começar e começar direito. Mas a gente não Muito tinha bom. dinheiro. E aí a história começa aí, né? Falei, pô, como é que a gente vai montar se a gente não tem dinheiro? Como é que vai ser? Eu peguei R$ 300 meu, R$ 300 o Ian deu, né? E a gente foi no mercado, comprou insumos e fomos no centro do Rio, compramos embalagem. E Caraca. aí começou assim, já tenho uma embalagem e já tenho Um insumo. um insumo. Só que aí a gente falou o seguinte: se a gente. É isso que a gente consegue agora, né? Essa é a única forma que a gente consegue. Vamos pensar num nome, vamos pensar num cardápio, como se a gente fosse grande, sabe? Tem que ter uma logo, tem que ter uma identidade visual. Muito bom. É. E aí a gente falou assim: como que vai ser a nossa marca se a gente realmente conseguir crescer? Então a gente já foi pensando. Aí eu mesmo, junto com ele, né, na sala de cá, a gente foi no Canva, fez a logo. Aí eu fui, mandei para a gráfica fazer os adesivos, né? Falei assim, vai Aham. ser a embalagem de plástico, porque eu não posso ainda fazer uma embalagem personalizada, mas vai ter uma logo. Eu achava Caraca. inadmissível fazer entregar um produto numa embalagem de isopor numa sacola de plástico. Tipo assim, isso não é minha identidade, isso não vai acontecer na minha empresa.
E aí a gente comprou sacola biodegradável e a gente pensou assim, vai ser uma marca saudável. A Uhum. princípio era só salada. Sim, E eu pensei num modelo que eu passaria para os meus pacientes, sabe? muito Eu bom. teria que colocar, por exemplo, numa dieta você vai poder comer saladas, legumes, verduras, uma proteína. Então, dentro daquela ideia de Uhum. montagem de cardápio para o meu paciente, eu fiz para o meu negócio, né? Que eu não encontrava. Então, assim, eu passava e o meu paciente teria que fazer em casa, porque a gente não consegue Sim. encontrar fácil essas coisas na rua, né? E aí eu comecei a desenvolver essas receitas que eu dava para eles dentro do meu negócio. Então, a princípio, a gente estava dentro de casa, no meio da pandemia, sem dinheiro. E aí eu Caraca. precisava receber algum feedback, né? Se aquela minha ideia de modelo de negócio era viável. Então eu comecei a mandar mensagem no grupo do condomínio, falei, ó, tô vendendo, eu já tenho um cardápio. O nome também foi legal. Falei assim, olha, a gente precisa pensar num nome que tenha referência à alimentação saudável, que Uhum. tenha uma identidade visual legal, precisa ter uma imagem além do nome e as cores que a gente vai usar. Então, o root, a gente foi pesquisando assim, na internet, não sabia nem o que era root, sabe? É muito engraçado, né? Porque ninguém imagina uma coisa dessa, não sabe nem como é que, o que Depois de significa. feito, acha que foi feito daquela forma das Contratou mais. uma agência e tal, nem foi. Falei assim, ó, é, comida saudável que vem da natureza, palavras nesse sentido, né? Aí foi vindo, eu falei, não, isso aqui é estranho, isso aqui é difícil, isso aqui é... O root, que é R-O-O-T, eu achei uma pequena letra, significa raiz, que vem da natureza e tal. Eu falei, então, vai ser isso daí. É esse. Aí a gente pensou numa folhinha, que era também uma parte vegetal, né? E começou Uhum. assim. Era o melhor que a gente podia fazer naquele momento. Muito Mas a gente bom. sabia que não era para a gente crescer, ser gigante, manter aquele padrão, né? Sim. Então, a minha maior dificuldade era a questão de logística. Tipo assim, eu sei fazer, eu dou conta de fazer, Uhum. mas como é que eu vou entregar isso? Como é que eu vou vender isso? Então, eu comecei vendendo só no condomínio. E Uhum. aí eu vendi no condomínio. Um dia, no primeiro dia, acho que eu vendi um no primeiro dia. Alguém, não lembro quem foi, mas alguém foi tipo assim, maneiro. Vou comprar Tipo, para te dar vou uma te força. dar uma moral. O segundo dia não comprou ninguém. A gente Caraca. ficou o dia inteiro aqui, ninguém comprou. Terceiro dia já comprou três. Depois foi seis. Ó. Aí teve um dia que tinha sol. Eu sei que tinha gente na piscina. Era meio pandemia, mas eu lembro que a piscina estava aberta. Aí uma mulher, ai, não sei nem se eu posso contar isso, mas a mulher do condomínio é aquela que sabe todas as informações, Hum, sabe? sei. Aquele cliente. Aí eu falei, cara, se ela comprar, todo mundo vai saber que é legal. Mas se ela não gostar, ferrou, porque a minha empresa vai acabar aqui, sabe? Ela Aí eu decreta fiquei, o sucesso à falência. é aquela vizinha fofoqueira, né? Aí eu falei assim, ferrou, e ó, ela pediu. Só sei que ela adorou. Junto da Pronto. piscina, todo mundo viu ela comendo e falou: eu também quero, também quero. E ela falou: compra que é legal, eu gostei. Sei que no outro dia vendeu uns 14, 15. Aí eu falei: meu Caraca. Deus, uma coisinha de apartamento pequenininha, né? Então o negócio foi desenvolvendo, o pessoal daqui do condomínio começou a gostar. Eu falei: legal, agora a gente vai montar o iFood. A gente vai vender na Hum, região. E aí o Ian fez o cadastro no iFood, a gente nada sabia de iFood, não tinha noção. Aí eu comprei o curso do Baldino, que ele ensina a montar a plataforma delivery. E aí a gente começou a vender aqui na região. Isso durou 2 meses só, sabe? Começou a vender, olha o que eu fiz. Eu não conseguia pagar um motoboy porque eu não sabia se eu ia vender. Eu estava começando do sim. zero, em casa, ter motoboy aqui na minha porta o dia inteiro, né? Parado, esperando. Eu fui no mercado, tinha um monte de cara de bicicleta, de entregador, um grupinho assim, esperando algum pedido tocar, né? Aí eu cheguei e falei, vem cá, eles não entenderam nada, uma maluca parando pra falar com ele.
Falei, vem cá, olha, eu tô montando um negócio, né? Eu tô no iFood, mas a gente não tem ainda como entregar. E ainda é muito pouco que a gente vende. Então, assim, eu queria, se vocês puderem me dar o contato, eu faço um grupinho aqui. A hora que sair um pedido, quem estiver perto aqui pega o pedido e entrega para mim. Aí eu fiz um grupo Cara, de motoboy. Aí saiu o pedido, eles vinham aqui e entregavam. Até que a gente começou a usar também entregador do iFood. Só que aí não era mais um pedido, dois, três, né? já Começou a tinha aumentar. um volume. E a gente mora no condomínio. Então, assim, como é que é esse negócio de comércio de motoboy entrando toda hora, né? Eu falei, não dá mais. A gente começou a olhar loja no bairro Caramba. aqui para alugar. E a gente não tinha dinheiro para montar uma loja mesmo, né? Eu falei, ferrou. É, Aí o Ian falou assim, eu falei, Ian, a gente tá olhando, mas a gente não tem dinheiro para pagar um aluguel, assim, né? Para montar uma estrutura de uma cozinha. Aí ele, Deus proverá. Deus proverá. A gente É começou, isso. a gente começou olhando, olhando, olhando. Aí ele não gostou de nada daquilo. Uns eram muito ruins, o outro era muito caro. E aí não estava dentro das nossas possibilidades. Eu consegui um empréstimo de 50 mil reais. E aí eu consegui o Citar. O Citar foi o melhor custo-benefício, porque ele era muito barato o aluguel. Comecei pagando mil Sim, reais. sim. E a área, a região era muito boa. Só que a gente começou do zero de novo, porque os clientes do meu condomínio era outra região, outra área. Caramba. Aí a gente conseguiu montar a cozinha, só que aí o dinheiro, 50 mil para quem está em casa, é muita coisa, mas para montar uma loja é nada, né? Nada. E aí, assim, eu comprei um fogão, geladeira, freezer, uma bancada, e eu falei assim, como o dinheiro não dá para fazer tudo que eu precisaria fazer, a gente mete um adesivo na porta e faz só delivery. Era essa o que Bom, a gente podia fazer naquele momento, né? Aí eu na obra, eu e a gente ficava na obra, quebrando parede, pintando, junto com um pedreiro lá, amigo da família, assim, né? E aí a gente parou para comer. Eu vi que o Porto do Sabor estava fechando. Eles iam fechar aquela loja ali, mas ia abrir em outro lugar, tudo sim. novinho. Aí eu falei, vem cá, vocês estão fechando? Minha garoto, volta aqui, o que você está fazendo? Eu falei, vem cá, vocês estão fechando? Então, eu estou abrindo uma loja aqui. Se vocês quiserem vender alguma coisa, né, e tal, eu estou querendo comprar. Aí ela falou assim, tenho sim. Eu tenho um balcão aqui. Aí eu falei, ótimo, vou querer. Aí ele falou assim, é R$ 1.000. Aí, cara, esse balcão é no mínimo 15 mil reais. No barato. Essa história é muito boa, eu ia falando. Aí, eu falei assim, porra, um negócio que é 15, 20 mil, não sei, mas era caro, mil Muito caro. reais tá barato, né? Aí eu falei, quero, pode fechar. Aí a gente comprou. Aí no dia que foi buscar, ela falou assim, eu gostei de vocês, eu vou dar o caixa também. Aí eu consegui Caramba. montar. A frente da loja virou o balcão com caixa, né? E aí eu já tinha uma frente de loja. Eu falei, porra, se eu tenho uma frente de loja, eu preciso ter umas mesinhas, porque o pessoal do shopping pode querer sentar, né? Aí não tinha dinheiro para comprar o raio das mesas. Aí eu falei, ferrou. Fui com meu namorado tomar um café no shopping Rio Design. Rio Design é um Uhum. shopping top, né, aqui da Barra. Sim, sim. Tô lá na cafeteria que a gente sempre ia, que era uma livraria. Aí a cafeteria da livraria fechou, porque a livraria Ih, também ia fechar. Aí eu falei, vem cá, então, eu tô montando uma loja e tal, se vocês quiserem vender alguma coisa, né, tô querendo. Aí ela falou assim, tá, a gente vai vender sim, e mandou os negócios. Eles venderam mesa com cadeira, mesa de madeira com pé de ferro, assim, que é super caro, com as cadeiras de madeira também. Quanto que é o jogo? R$ 100 o jogo. R$ 100 não meu compra nem a Deus. cadeira. Não compra, não Não paga. compra. Aí eu falei, gente, é de Deus, pelo amor de Deus, porque não tinha como e a Bom, pessoa, assim, tipo, me entregando, né? Era um momento também que muitas lojas estavam fechando, porque veio pandemia, a pessoa não aguentou e teve que sim. fechar. Então eu aproveitei essa oportunidade de falar assim, que quando alguém chora, alguém vende o lenço, né? Então, assim, já que alguém estava fechando, eu estava montando, eu vi a oportunidade ali. E a Aí. gente montou a loja, então já tinha mesa, cadeira, tinha a frente de loja, então ficou um bistrozinho assim, bem jeitosinho, sabe? E, e começou a funcionar.
Só que a gente percebeu que vender salada lá já não sustentaria uma loja, porque a Olha gente não aí. conseguia vender de manhã e à noite para a mesma pessoa. Uhum. A gente não conseguia vender salada à tarde. Ficava alguém que come mais tarde, mas não era assim uma coisa que você pensa em comer de tarde, né? Sim, sim, Então sim. ficava a tarde toda sem vender. E eu inaugurei em março, logo depois veio o frio. Sim. Então, salada também já não era uma coisa que as pessoas queriam comprar. Aí eu comecei a adaptar o cardápio. Tudo que a gente criou, e aí veio as sopas, depois veio açaí, depois veio sanduíche, tudo para montar esse gap ali que a gente via, né? Uhum. Que não fecharia as contas. Mas tudo, assim, como eu venho da gastronomia, eu tinha várias ideias. Sim. E o Ian, ele já sempre foi a parte mais de controle, de finanças, né? Ele falava assim: isso aqui, não, isso aqui é muito caro, isso aqui dá muito trabalho, isso aqui demora muito tempo a Caraca. fazer. E ele foi me cortando. Aí eu ficava assim, mas é muito bom, eu tenho certeza que vai dar certo. E falou, Luma, não compensa, esse custo aqui é muito caro, você demora o dia inteiro para fazer, não sei o quê. Aí eu fui escutando ele. E hoje a gente tem um cardápio que você consegue comprar do café da manhã ao jantar. Muito bom. É, a gente tem um custo, a gente fez agora uma mentoria com o Magno, que a gente fez passo a passo assim, de todos os pratos, o custo. Ele falou assim: vocês são a empresa mais lucrativa que eu já vi por aqui. Porque a nossa base é frutos, legumes e verduras, que é muito barato. A gente não depende de catupiry, de linguiça da Seara, de perdigão, sabe? De marcas que pizzaria, por exemplo. Você só consegue fazer com essas coisas, né? O nosso não. Sim, Tudo é vegetal. A gente compra no Ceasa muito barato. sim, sim. E, e a margem de lucro é muito alta, né? E como a gente sempre pensou, ainda desde pequenininho, quando era em casa, ser uma empresa grande, Sim. né? Então a gente sabia onde a gente queria chegar, mas a gente sabia das dificuldades ali que a gente tinha que enfrentar. Então o processo foi mais fácil de aceitar, mas a gente todo dia batia e falou assim: ó, isso aqui não tá legal, isso aqui tem que melhorar, a gente precisa investir em tal coisa, tal coisa. E aí foi um ano testando esses produtos, testando a loja e tudo. No segundo ano, a gente falou assim, ó, para crescer, a gente já viu que o cardápio já tá bom. Mas a Uhum. gente precisa, a gente não tem registro de marca, a gente não tem. A gente precisa de formatação para ser uma franquia, a gente já sabia que a gente queria ser franquia, então a gente precisa começar a investir. E aí a gente bateu num ponto que era assim: eu vendo, Uhum. eu não tô parada, né? Eu tô vendendo, mas eu não tô vendo dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro ou ele estava no estoque ou ele estava sendo reinvestido. Ó, E aí a gente ficou, por exemplo, 3 anos sem receber nada. Era tipo assim, tinha que arrumar dinheiro de fora, porque dali a gente sabia que todo o dinheiro que sobrasse seria para reinvestir. Então a gente no segundo ano já colocou a registro de marca, né? E logo depois a gente contratou a Bifranchise para fazer a nossa formatação. E a gente adorou, porque é, o que eu fazia que para mim era muito padrão, muito normal, quando você cresce, você precisa ter funcionários. é E isso o que aí. para mim era um pouquinho, uma pegadinha, para elas quando entravam, falavam assim: "Poxa, mas é quanto?" Eu falei: "Ah, não sei", era meio olhômetro, entendeu? Sim. Porque só E o eu seu olho fazia. é o olho treinado já, né? Exato. Por A causa gente batia de o peso e todo o dava certo. passado. Aí a Bifranchise ele veio trazer essa questão de padronização para a Muito loja. bom. E foi fundamental, assim, até para a gente fazer treinamentos, né? Para a gente. Eu tinha uma questão que era difícil deixar o outro fazer, porque eu achava que só eu ia conseguir fazer bem feito, porque fui eu que criei. Monopolizava. É. E aí na formatação você consegue falar assim, ó, é isso aqui. Eu já dei o primeiro passo, eu já montei, já Uhum. idealizei, agora você só vai fazer isso. Só copiar. Muito Não bom. precisa inventar nada. Só Se a precisa seguir gente esse pudesse, passo a passo. se a gente pudesse olhar assim para a história da Ruth e a gente ver, cara, do início ao fim e tudo mais, a gente poderia notar, pelo que você foi falando, né? Eu fui Uhum. conhecendo agora. Uma coisa que eu notei muito da história foi a adaptabilidade, vamos dizer assim, da marca, né? Começou só com salada e foi mexendo e tudo mais. Só que um ponto que você falou
que foi muito legal isso, né? Você falou assim, ó, para mim, para a Luma, tudo era um padrão. Era muito padrão, eu já sabia fazer. Mas Uhum. para as outras pessoas não era. Para os próximos funcionários, para aqueles que viriam, aquilo ali não era de conhecimento deles, de fácil conhecimento. Então, acho que a gente pode falar até nisso, e até puxar um gancho já para depois a gente fazer uma outra pergunta com relação a isso, a definição de padrão de qualidade da sua marca, ou você definir os padrões que você quer estabelecer para essa marca que você criou, ela é muito importante, né? Como você falou, a Bi fez parte disso e, cara, a gente tem muito orgulho disso, da gente ter ajudado a essa padronização de pratos e de processos e tudo mais. Mas eu queria entender um pouquinho de você, do assim, ó, para você que está aí, você contratou a Bi para ela te ajudar a ajudar nesses padrões. Mas como foi para você definir esses padrões? Existe algum processo específico que você, cara, seguiu para que, assim, aquilo tudo para a Luma era muito fácil, era muito tranquilo. Mas o que você pensou assim, cara? Para isso aqui acontecer, para isso aqui ser implementado, para esse padrão aqui que para mim é padrão, precisa ser implementado, o que eu preciso fazer? Então, por exemplo, o que era muito normal para mim, mas que eu depois fui entender que era um processo aquilo. Não era porque eu queria. Por exemplo, toda vez que chega o frango, a gente Uhum, descongela, corta e porciona. uhum, E aquilo dali era natural para mim. Mas aí, na Bifranchise eu reparei que era um processo. Então, assim, na minha unidade da Barra é feito desse jeito, na minha unidade hoje do Recreio é para ser feito desse jeito. Então, o peito ele vai ser cortado em bife, eu tenho a foto dele em bife, ele vai ser cortado em tira e vai ser lá e vai ter lá tantos pesos em cada prato. Aí, por exemplo, muito chega um bom. cliente e fala assim: ah, veio pouco frango, veio pouco filé mignon, achei um absurdo. Hoje eu vi isso numa avaliação lá, né? E eu falei assim, cara, é padronizado. Não sou eu que boto, nem a menina que bota. O padrão é 150 gramas. Se ele acha pouco 150 gramas, aí é um problema dele, porque quando ele compra, tem lá prato de mignon com 150 gramas, entendeu? Uhum, Então, não há dúvida quando acontecem essas coisas, porque a gente sabe que está sendo colocado aquele peso. E talvez para a percepção daquela pessoa, que às vezes não é nem o perfil de cliente que a gente busca, né? Por exemplo, o cara que está acostumado ao peão, né? Que está acostumado àquela marmita com farofa, macarrão, não sei o que, não é? Aí pega uma prato saudável, que é porcionadinho, ele fala assim, poxa, eu achei caro e veio pouco. Mas não é pouco, é o padrão estabelecido pela marca, isso entendeu? aí. Então a gente já não fica tão preocupado. Poxa, será que a menina não botou e tal? Eu tô sempre cobrando. Então, assim, hoje em dia eu ainda fico na loja e eu falo: pesou? Pesou? Não, volta lá e pesa. Sabe? Quando eu vejo que tem alguma falha, alguém novo que. Ah, não, eu Uhum. já vi. Não, pesa lá de novo. Então a padronização ela não é só para manter um padrão em todas as unidades, mas é para ter controle de custo. Na Bifranchise eu consegui também, além de manter o padrão, foi a questão do custo. Então, se eu Aí, tenho lá 150 gramas de filé mignon, eu sei quanto que custa aquele filé mignon, né? O custo daquele prato. exato. Quando você faz no olhômetro, você não sabe o peso, você não sabe qual é o custo daquele prato. O Arthur ajudou muita gente, manda um beijo para ele. O padrão das montagens das saladas também foi incrível de fazer. O e aí eu sou muito chata, eu me considero chata, porque assim, eu montei a salada lá, quando eu criei. Eu quero fazer a salada aqui detox. Quando eu arrumava, era de um jeito. Quando a menina que fazia, eram os mesmos ingredientes, era de outro jeito. Aí, mas como que todos esses ingredientes são iguais? Porque eu quero que o tomate fique do lado direito, porque eu quero que o repolho fique do lado esquerdo, porque eu quero que no meio fique não sei o quê. Aí o Arthur ele foi fazendo as fotos. Primeiro passo, bota alface na caixa. Depois, bota o molho. Depois, bota o tomate na direita, o negócio na esquerda. Então, tem o passo a passo lá com a imagem do Muito bom. prato, se for montado na loja, se for montado no delivery, o peso de cada um, quais são os processos passo a passo, né? Então, saiu um pedido, saiu uma salada. Falei, ó, é essa salada que você vai fazer. Você vai montar exatamente do jeito que tá aqui. Muito bom. Entendeu? Então, assim, isso é muito legal.
Foi Esse, muito bom. esse processo, né, de padronização, ele envolve uma parte que eu particularmente gosto bastante, que é a parte de manuais, né? E aí é como você falou, é onde a gente, cara, tira foto de cada processo, de cada jeitinho que aquilo ali vai, que a gente consegue replicar aquilo ali para as unidades, né? Se o cliente for comer na route da Barra ou na do Recreio ou qualquer outra unidade, ele vai comer o mesmo produto. Porque a gente gosta muito de falar aqui que o dono da marca, né, o empresário, a Luma por trás da route, ela é uma guardiã do padrão que ela mesma estabeleceu para a marca dela. E como que a gente consegue fazer isso? Através desses manuais, né? A gente consegue olhar e botar assim, ó, a partir desse manual, dessa forma fácil de ser vista e de visualizada, o funcionário ali, a pessoa que estiver na operação, ela consegue montar da mesma forma como a aluna montava lá no início, lá atrás. Eu acho isso muito legal, porque a gente realmente mantém uma régua do que assim, ela não vai ser baixada nem nada, porque está sendo estabelecido aquele padrão, sendo seguido aquele padrão que foi estabelecido desde o início. E Eu teria, é Luna, pode falar. e Segue na aí. hora do treinamento é muito mais fácil, né? O funcionário ele consegue visualizar e não só imaginar, né? Quando eu falo, eu quero que você coloque o alface até em cima, ele consegue ver a imagem do alface cortado do tamanho tal até em cima, entendeu? O, re- o, a gente padroniza, tem foto no manual que é o corte da cenoura. Se for assim, Caraca. cenoura tem que ralar em tal lugar. Se Aham. for pepino, tem que fatiar com tal fatiador. Se for corte, tem que ser meia-lua. Se for. Entendeu? Então, cada coisa é especificada. Não tem dúvida do que tem que ser feito. Muito bom. Vamos mudar um pouquinho. A gente falou bastante, a gente entendeu aqui. Se a gente pudesse resumir esse primeiro bloco, seria para a gente escalar, para escalar o negócio, o empresário que estiver ouvindo a gente, ele precisa definir e estabelecer padrões. Foi, cara, foi talvez uma das principais coisas, se não a principal, que fez a Ruth avançar dessa forma também. Foi a aluna identificar os padrões que ela queria para a marca dela e ela estabeleceu aquilo ali. Mas agora eu queria a gente puxar para um lado um pouquinho, ele envolve a operação, mas ele sai um pouco de dentro da cozinha. O que você poderia falar assim sobre, cara, qual o papel que a tecnologia ela desempenha na padronização e nessa possibilidade de escalar, possibilidade não, nessa escalabilidade, acho que seria essa a palavra, do restaurante. Você deixaria uma dica do tipo, alguma ferramenta que pode ser indispensável para manter o controle de qualidade, o controle de insumo, ou, cara, não sei, mas que papel essa tecnologia teria para a gente manter esse padrão? Então, a tecnologia tem vários aí no mercado, tá? E eu vou ser muito sincera, assim, que, como eu te falei, a gente começou muito pequenininho, então era o que a gente podia fazer naquele momento. E aí tem muito software, né? Tem muitos programas de Uhum. controle que pode ser feito, mas eu não tenho na minha loja hoje, tá? Mas a gente tá para uma outra loja com mais estrutura, com mais tecnologia. Mas o iFood é a principal tecnologia que a gente usa, né, lá na loja, que é o nosso faturamento em torno de 90% é do Caraca. iFood. E eu acho uma plataforma incrível, porque assim, quando eu estava em casa ainda, né, quando eu pensava em vender alguma coisa, eu falava assim, eu sei fazer, mas eu não sei vender e eu não sei como que eu vou entregar. Esse era o meu maior medo, assim, como eu vou vender e como eu vou entregar. A plataforma ela já te dá tudo isso. Você só vai cadastrar como se você fizesse um Instagram para você, você vai postar suas fotos, sua descrição. Claro que tem muito estudo ali dentro, né? Não é só isso, mas para começar é o que você precisa, foto e descrição do prato, o valor. E eu consigo ter informações do meu faturamento, de qual prato é mais vendido, prato menos vendido, qual o Muito horário bom. que eu mais vendo, qual é Uhum. o tipo de pagamento que é mais utilizado. Então, assim, eu tenho muita informação dentro da plataforma, onde eu consigo criar estratégias para melhorar meu negócio. Então, por exemplo, se eu vejo que o meu, lá na plataforma tem assim os dias que mais vendem, que tem mais procura na Uhum. plataforma do iFood e os horários. Então ele já dá isso para mim. Se eu vejo que a minha loja não está dentro desses horários,
Então, eu preciso adaptar. Por exemplo, eu vendo muito à noite depois de 8 horas. 8 até 10 horas. Eu fico aberta até 10 horas. Então, se eu fechasse a minha loja 6 horas, eu estaria perdendo Você uma estaria perdendo boa cliente. gama de venda. Então, a gente fica até às 10. É, se eu sei que um prato ele é muito vendido, ou ele vai dar a informação de que ele é muito vendido porque ele é muito gostoso, todo mundo quer comprar, ou porque ele tá muito barato. Então, ele acaba entrando em plataformas e aí eu consigo analisar esses dados para saber se eu preciso destacar mais ele, porque é um prato que todo mundo quer e eu sei que eu vou vender mais fácil. Se eu vejo que eu estou vendendo muito, mas não estou tendo lucratividade, porque está tendo muito cupom, muito desconto, né? Eu posso tirar esse prato. Então, tem uma série de informações ali que quem não utiliza essa ferramenta não sabe. Você tem uma ideia, eu acho que é o feijão com arroz que eu vendo mais, mas você não sabe quantos pratos foram vendidos, quantos clientes Verdade. compraram aquilo dali, entendeu? Quantos recompraram. Toda a plataforma consegue te ajudar. Então, assim, tecnologia, eu estou estudando muito sobre inteligência artificial, voltado para restaurante, e a tecnologia, ela é fundamental, né? Nem todo mundo tem Sim, acesso, sim. algumas são pagas, nem todo mundo consegue comprar, mas quanto mais tecnologia você tiver no seu negócio, mais informações e mais estratégias você consegue alcançar. Um ponto que você falou também sobre o iFood, né? É entender o iFood também como realmente ele é um aliado. Ele é um potencializador também, cara, do negócio de cada um. A Luma estava vendendo ali no condomínio dela e ela, a partir do momento que ela botou na plataforma ali, independente de qual fosse, no caso foi o iFood que a gente falou, e você, cara, conseguiu entrar em outros bairros e você se mudou, depois foi para outro bairro. Um ponto também muito interessante que você falou, lá no início, e a gente pode trazer ele para agora também. Cara, o feedback de cliente, né? Através do iFood, através das avaliações, de comentários e tudo mais, a gente sabe do cliente porque a gente não tem contato real com ele na maior parte do tempo. O Eu único ponto de conheço os contato meus com ele é o clientes por entregador. nome. Aí, Eu conheço os meus clientes pelo nome. Tipo assim, a gente já tem mais de 150 pedidos com um único cliente. caraca, E aí eu falo assim, aí tu já cria intimidade, você já sabe o que que aquela pessoa compra, qual é o nome daquela pessoa, onde entrega, mas eu que não, dia que ela não faço compra? ideia de quem é a pessoa. Eu posso passar por ela e não vou saber. Então a gente já sabe assim, esse Alexandre, né? Ele tinha 150 pedidos. Falou assim, o Alexandre ainda não pediu, daqui a pouco vai tocar o pedido dele, sabe? Ele comprava o É a mesmo certeza. prato. Tem uma lá que compra também, já tem quase 100 pedidos. Ela compra todo dia igual, tirinhas de frango acebolado com arroz e batata palha. Aí eu já falo, Caraca, e aí eu falo assim, ó, saiu tirinha com arroz e batata. Ah, já sei, sabe? Já sei quem é, mas nunca vi a pessoa. Os feedbacks são muito legais. Assim, a gente tem normalmente fica entre 4.8 e 4.9. 4.9 é muito difícil, porque uma nota 1, uma nota 2 já te derruba. Mas a gente tem uma avaliação muito boa. Quando é ruim, a gente consegue avaliar se o cliente tem razão ou não. Às vezes não tem razão, às vezes é concorrente querendo te quebrar, entendeu? Acontece. Todo mundo que trabalha com iFood sabe que isso acontece. Mas o legal também do iFood é que ele te dá a possibilidade de você moderar essa avaliação. Então, isso é interessante demais. eu já recebi avaliação de uma torta cookie, que era uma torta com farinha de amêndoa e ganache de chocolate meio amargo. Então, é a barra de chocolate, né, derretida, feito um ganache. E aí o cliente comprou a primeira vez na minha loja e falou assim, detestei, parecia água com Nescau. Eu falei, porra, não tem nem água nem Nescau no meu negócio, então é impossível ser água com Nescau. Então você vê que aquela informação não é coerente com o teu produto, né? Sim. E aí a gente consegue recorrer com o iFood. Claro que fica entre o iFood resolver se eu tô certo ou ele tá errado. Às vezes dá certo, ele tira a avaliação, às vezes a gente não consegue, ele bota lá para todo mundo ver. Mas a gente já conseguiu derrubar bastante avaliações que era de suspeita de pedido fake, né? Uhum. E aí isso é muito legal para quem é dono de restaurante, porque não sabe dessa possibilidade e acaba tendo uma nota muito baixa, porque não responde, não faz moderação. O processo lá é o seguinte: chegou nota baixa, pode ser nota 4, tá?
Tipo assim, só se for 5 que tu não faz, mas chegou a nota 4, 3, 2, 1, a gente faz moderação. Não responde, não discute com o cliente, tá? Normalmente eu vejo as pessoas respondendo e dando alguma satisfação para o cliente. Primeira coisa é moderação, tentar derrubar aquela nota. Muito Quando bom. você derruba, ele não conta como avaliação, Sim, né? sim. E aí, em último caso, você responde aquela avaliação, né? Então, isso garante com que você tenha uma nota melhor. E com certeza, muitos clientes olham a avaliação no restaurante antes de comprar, né? É isso. Luma, as últimas duas perguntas para a gente encerrar. Se você olhasse lá para trás, para assim, para a história da Luma e tudo mais, você diria que a formatação ela seria uma das principais formas da visão do futuro da Ruth, do tipo assim, essa é a principal forma de você manter o padrão do seu negócio e ao mesmo tempo conseguir escalar ele? Sim, ó. A minha dica é o seguinte: primeiro você tem que saber onde você quer chegar. Por Muito que você está bom. criando aquela marca? Vender por comida qualquer um vende, mas qual é a tua missão ali? Você quer ser o melhor do teu bairro? Você quer ter a tua marca em todo o Brasil, em todo o planeta? Tá, onde você quer chegar com a tua empresa, né? E aí vai fazer sentido. O brand, o Marco está aqui, né? Que ele cuida agora do brand da minha marca, ele cuida do Instagram. Se eu sei que eu quero ser uma marca franqueada, eu preciso investir em embalagem, eu preciso investir em fotos, eu preciso investir em Sim, formatação, eu preciso investir em várias coisas. Se eu sei que eu quero só ser o melhor do meu condomínio, vender só no meu condomínio, tem coisas que eu não preciso investir, sim, entendeu? sim. Então, você ter a mentalidade de onde você quer chegar vai facilitar muito. Ah, não, eu quero crescer e quero ter minha marca em todo o Brasil. Então, não tem saída, você vai ter que fazer a formatação. Eu não tenho como Muito bom. ser dona de 30 lojas ao mesmo tempo. É muito difícil você manter padrão, você manter qualidade, sem ter uma formatação, por exemplo, né? Então, Verdade. a formatação ela é essencial para quem quer expandir em formato de franquia. Ela é E uma a visão marca de também, né? futuro, A né? marca, o registro Sim, de marca é assim, teve vários momentos que eu falo assim, gente, eu não tenho dinheiro para formatar a minha marca. E todo mundo fala, cara, a tua marca é o mais valioso que você tem, além do CRM, né, dos dados do cliente, a marca é fundamental. E eu falo, cara, eu não tenho dinheiro. Não, mas eu vou ter que fazer o sacrifício, porque inclusive, já criaram uma marca muito parecida com a minha. olha aí, ó. E aí a gente está naquela assim, será que aciona ou não, né? Porque tem custo também de você acionar. Sim, Mas se eu não tivesse o registro, eu poderia ter perdido a minha você marca e poderia ter tudo que eu construí, a perdido. formatação, né? O investimento em brand, Alguém que tudo. veio depois, não caminhou o que você caminhou, poderia estar simplesmente a Exatamente. marca ali, Ele botou não o know-how, mas estaria exatamente a montado. mesma marca, inclusive copiou muitos produtos. Caraca, olha aí. Entendeu? Bruno, para a Infelizmente. gente encerrar, uma dica que você daria para quem está pensando em pegar o seu restaurante ou o seu negócio que está dentro da sua casa, do seu apartamento, e ele quer transformar isso em uma franquia, ele quer transformar esse negócio dele, o empreendimento dele, em algo franqueável. Como é que ele consegue fazer isso, né? Uma mentalidade empreendedora. Muito bom. Então, eu preciso ser um empreendedor e eu não posso fazer da minha venda de comida um hobby. Eu Muito preciso fazer bom. aquilo de uma forma profissional, né? Então eu vejo às vezes pessoas errando assim: ah, eu sei fazer um peixe maravilhoso com molho de não sei das quantas, de maracujá, com arroz cremoso de limão siciliano, com amêndoas, com caixa, não sei o quê. Quando você vai ver aquilo para formatação, não é viável, porque o custo daquele produto é muito caro. E aí você tem um negócio ali que pode vender, mas não tem uma margem de lucro, e você não vai ter como como franquear isso, que o cara vai ver isso, pô, isso Isso. não é viável esse negócio, né? Então, tudo que a gente criou foi dentro de uma mentalidade empreendedora, de modelo de negócio para franquear. Então eu não posso ter o meu ego, tipo assim, às vezes eu quero falar assim, poxa, eu podia fazer tal coisa. Mas eu falo, não está dentro do meu modelo de negócio. O Caraca, custo muito bom.
Por exemplo, a gente criou cenoura para o meu negócio. Eu uso essa cenoura para vários pratos. Por que que o meu negócio é altamente lucrativo? Porque eu já sabia que eu queria franquear, que eu queria formatar. Então, o cara vai comprar uma caixa de cenoura, ele vai fazer o bolo de cenoura, ele vai fazer a refeição com cenoura, ele vai Muito fazer o bom. sanduíche com cenoura, ele vai fazer. Todos os pratos têm cenoura, entendeu? Então, a lista de compras daquela loja é muito baixa. A gente tem a lista de proteínas também é muito baixa. Então, assim, eu tô para lançar peixe. Tem gente que Uhum. vai. Aí fala assim: ah, eu sei fazer um peixe muito gostoso. Aí, para salada vai ser o atum. Para refeição vai ser o salmão. Pro outro negócio lá vai ser tilápia. Então, eu tenho 3, 4 tipos de peixe. Isso é ruim para o teu negócio. O ideal é você fazer um único peixe e você conseguir distribuir ele de formas diferentes, né? Pode ser carpaccio, pode ser assado, pode Sim, ser sim. grelhado com molho, mas fazer o negócio como um modelo de negócio, não como um hobby para você, às vezes, surpreender teu cliente, porque teu cliente, às vezes, ele está querendo preço. Ele não está disposto a É pagar isso o aí. valor daquele prato que você sabe gostaria de botar. Então, Verdade. tudo que eu criei foi dentro de um ticket médio mais baixo, que eu conseguisse atender vários públicos, né, de Sim. A a C, é, tendo como concorrer com os meus concorrentes, meus clientes falam assim, o seu produto é muito bom e ele é mais barato do que um outro aí que eu estava acostumada a comprar. Então, eu Sim. consegui. Imagina se eu tivesse criado tudo. Eu tinha um brownie, assim que eu comecei, eu não tinha essa maturidade, né? Eu criei Aham. um brownie de limão siciliano com pistache. Era chocolate branco, era limão siciliano e era pistache que era caro. E era difícil de achar o raio do pistache. Sim. Hoje em dia tem muita coisa de pistache, mas era difícil. E aquilo não saía tanto. Não era todo mundo, o pessoal gostava mais do chocolate preto, né? Uhum. E era muito caro. E aí a gente falou assim, por que a gente Caraca. tá com esse produto aqui? Eu agrado dois, Tira. três, é caro pra caramba e não faz sentido pro nosso negócio. Então a gente foi e tirou, Verdade. sabe? Isso tudo só foi adquirido através de muito aprendizado e muita experiência, né? Exatamente. Uma. Muito obrigado por esse papo de hoje, de verdade mesmo. Foi um prazer te conhecer mais. Te espero aqui um dia no escritório para a gente trocar mais ideias, a gente falar mais sobre Eu isso também. quero. Obrigada. Eu quero deixar só o Claro, último dica aqui, fica à vontade. que é o seguinte. Mesmo quando eu estava em casa, eu vou falar casa porque casa a gente era realmente muito, muito, muito pequeno. Mas quando a gente foi para a loja, né? Mesmo sendo muito pequeno, a prioridade, por exemplo, não era ter o melhor fogão, não era a melhor mesa, mas a minha prioridade era ter a melhor foto, a melhor embalagem. Olha aí, ó. Porque o cliente, ele não, o produto que vai sair daquele fogão de R$ 10.000 ou de R$ 1.000 vai ser quase a mesma coisa. O cliente não vê aquilo, mas a percepção de valor de uma embalagem bonita, bem apresentada, uma foto bem feita no teu Instagram, isso gera venda. Muito E bom. aí, por menor que eu fosse, muitos clientes achavam que a gente era muito grande. Já era uma marca bem Muito bom conceituada, isso. entendeu? Então, eu faço algumas consultorias, dou algumas dicas para amigas que têm restaurante. Eu falo assim, cara, não investe só em equipamento. Investe no que o cliente vê, sabe? No que ele pode aumentar a percepção de valor. E aí, isso dá muito certo. Verdade. Muito bom mesmo. É Legal. isso. A gente fica por aqui, fica de olho. Quarta-feira, se eu não me engano, a gente tem mais uma live. Vou Então você aí, assistir. cara, que assim como a Luma fez a Ruth sair de lá de dentro da cozinha da casa dela e hoje ter 2 unidades e tá avançando cada vez mais, uma empresa linda e fantástica. Você quer estar aprendendo também a como escalar seu negócio, fica de olho aqui no Insta da Big Franchising, que você vai estar aprendendo muito com a gente, tá bom? Muito Valeu, sucesso pessoal. para vocês. Valeu, amiga. Tchau, tchau.